Quero convidar a todos os presentes a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, nós faremos a leitura do verso 13 até o verso 35. Lucas 24, 13 a 35. Esse é o nosso texto de hoje. Nós estamos todos os domingos meditando na série Encontros com Jesus. E nessa noite nós veremos o encontro que Jesus teve com dois discípulos no caminho para Emaús. Nós vamos ler apenas os dois primeiros versículos e à medida que a gente for discorrendo sobre o texto, a gente vai lendo os demais até o 35. Versículos 13 e 14. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Vamos orar. Pai Santo, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse momento santo que temos diante de Ti na Tua presença, juntos, ó Deus. Acabamos de louvar ao Teu nome, acabamos, ó Pai, de entregar nossas ofertas, nossos dízimos, confessamos os nossos pecados, adoramos ao Teu nome. E agora, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Pai, tenha misericórdia de nós e nos ensine a Tua palavra, nos dê a Tua instrução, nos dê o Teu alimento, Pai. Apesar de mim, usa-me, Senhor, para a Tua glória, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Você já criou alguma expectativa e depois se frustrou porque não aconteceu aquilo que você esperava? Acredito que sim. Acredito que todos devem ter alguma experiência, alguma história para contar de alguma expectativa frustrada. Permitam-me eu contar duas experiências que eu passei, que eu me frustrei, ou que alguém perto de mim se frustrou. O ano era 1985 ou 86, eu não me lembro exatamente qual era o ano, mas era por ali. Eu deveria ter, então, 6 ou 7 anos. E lá na minha cidade natal, cidade de Mogi das Cruzes, ia inaugurar o calçadão. No centro da cidade hoje são 3 ruas, mas naquela época eram 2 ruas que fecharam o trânsito e formou um calçadão, como se fosse um shopping a céu aberto, com uma boa parte do comércio localizado naquelas ruas. E esse calçadão seria inaugurado no dia do aniversário da cidade, 1º de setembro. E para comemorar o aniversário da cidade, a inauguração do calçadão, teríamos um show com nada menos que a Esquadrilha da Fumaça. Você já ouviu falar na Esquadrilha da Fumaça? E eu, um menino com seus 6, 7 anos, ficou entusiasmado. Eu queria ver de perto, ao vivo, aqueles aviões cortando o céu e fazendo seus desenhos no céu. E eu pedi para o meu pai, eu falei, pai, eu quero ir. E meu pai falou assim, não, eu vou te levar. Chega o dia 1º de setembro, chovendo. Muita chuva. E eu fiquei triste, eu fiquei frustrado. E meu pai fez questão, não lembro se eu insisti com ele, se eu chorei, eu sei lá. Mas eu sei que meu pai me levou até o lugar, até o calçadão que estava debaixo d'água. Não tinha nenhum avião, não tinha nenhuma pessoa. As minhas expectativas literalmente foram por água abaixo. Passam-se então 30 anos, setembro novamente, setembro de 2017. Eu já não moro mais em Mogi, moro em Taubaté, casado com 2 filhas. E a minha filha mais velha
que tem uma grande expectativa agora. 7 de setembro, ela vai desfilar no desfile da pátria, do Dia da Pátria. Então ela tem toda aquela alegria, toda aquela expectativa e se arruma, o dia amanhece, se arruma, coloca o uniforme da escola, nós nos arrumamos, entramos no carro, eu aperto o portão basculante se abre, eu bato na chave e nada. Viro a chave de novo do carro e nada. Aí eu olho para o retrovisor interno, eu olho os olhinhos dela, murchos, não vai desfilar. Uma frustração, bateria do carro arriada. No dia seguinte eu tive que comprar uma bateria nova. Mas vejam, irmãos, você vê que são coisas que marcam a vida da gente. E acredito que alguns de vocês devam ter histórias também da infância ou mais tarde, ou talvez até recente, de alguma grande expectativa que você tinha e que você se frustrou. Não aconteceu aquilo que você esperava que acontecesse. Algumas expectativas, alguns sonhos frustrados, coisas não somente de crianças, mas também de adultos também. Quantos tiveram o sonho de ter um bom casamento e se frustraram? O casamento não é tão bom como você imaginava, ou talvez nem tenha se casado. Ou alguns tinham algum sonho de ter uma determinada profissão e acabaram num trabalho que não gostam tanto. Ou outros tinham um sonho de realizar uma viagem e até hoje não conseguiu realizar essa viagem. Ou seja, meus irmãos, existem muitos sonhos, muitas expectativas ao decorrer da vida da gente que a gente se frustra. E aqui nós temos dois homens no texto do Evangelho de Lucas nessa situação. Eles tinham uma grande expectativa. E qual era a expectativa deles? A expectativa deles era que Jesus de Nazaré reinasse sobre Israel, reinasse em Jerusalém. A expectativa deles é que aquele que fazia milagres, que curava pessoas enfermas, que multiplicava pães e peixes, que até mesmo expulsava demônios e até mesmo ressuscitava mortos, eles esperavam que aquele homem, que aquele Jesus de Nazaré fosse o novo rei de Israel, libertasse o povo de Israel da opressão, do domínio romano e naquele momento Jesus está morto. Sexta-feira, Jesus estava pendurado numa cruz. Passa-se o sábado, chega o domingo, ouve-se uma história, talvez um boato que ele tenha ressuscitado. Maria Madalena chega e fala para os discípulos, aqui no versículo 9, né? Maria Madalena ela volta do túmulo e anuncia aos 11 e a todos os que mais estavam com ele. Não só Maria Madalena, versículo 10, mas Joana, Maria, mãe de Tiago e outras mulheres. Mas eles não conseguem acreditar naquilo. Eles não conseguem crer que aquilo fosse verdade. Eles viram Jesus pendurado numa cruz. Expectativas frustradas, esperanças que não foram realizadas da maneira como eles esperavam. Eles esperavam um rei no trono de Davi, mas aquele rei havia sido crucificado e o seu corpo havia sumido. Será que ele realmente ressuscitou? Será que foi uma visão de Maria Madalena e de outras mulheres? O que será que tinha acontecido? Bom, meus irmãos, a primeira lição que esse texto vai nos ensinar é que diante da frustração, aqueles dois discípulos eles conversavam sobre Jesus. O assunto deles era Jesus. O versículo 13 aqui diz que naquele mesmo dia, ou seja, o primeiro dia da semana, o domingo, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, mais ou menos 11 quilômetros. Uma viagem a pé de 11 quilômetros, estrada de chão batido, de terra. E aqueles homens, eles tinham um assunto. 11 quilômetros de caminhada, eles tinham um assunto para conversar. Versículo 14, eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, tudo aquilo, as novidades recentes que haviam acontecido. 8 dias antes,
domingo anterior, Jesus havia entrado em Jerusalém montado em um jumentinho e o povo ali reunido celebrava, louvava, dizia: Hosana ao filho de Davi, Hosana àquele que vem em nome do Senhor. Pairava uma grande expectativa naquele povo que Jesus assumiria o trono de Davi, que Jesus libertaria os israelitas, os judeus, da opressão de Roma, principalmente naquela semana, a semana da Páscoa. Haviam judeus de toda parte, de todos os cantos, reunidos ali em Jerusalém para comemorarem a Páscoa. E a Páscoa era uma comemoração justamente da libertação de Israel da escravidão dos egípcios. Então, não havia data, não havia momento mais pertinente do que a Páscoa. O nosso libertador está aí. Jesus, ele vai nos libertar de César, do imperador romano, da opressão dos romanos. Nós vamos ter uma nação rica novamente, como nos dias de Davi e de Salomão. Nós vamos ter uma nação importante novamente. Nós vamos ter dias de paz, de prosperidade econômica. Nosso país vai voltar a crescer. Só que nada disso tinha acontecido. 6 dias depois de Jesus entrar triunfalmente em Jerusalém, naquela mesma Jerusalém, ele está pendurado como um criminoso, ao lado de outros 2 criminosos, sendo zombado, escarnecido, cuspido, chicoteado, tendo as suas mãos e os seus pés perfurados. Ele morre, ele é colocado num sepulcro. Passa-se o sábado, chega o primeiro dia da semana, vamos voltar para casa. Ora, não tem mais o que fazer, todas as nossas esperanças se frustraram, vamos voltar para Emaús, é a nossa casa. Tem a notícia de que o corpo dele sumiu, ele ressuscitou, as mulheres dizem, mas será que é verdade mesmo? Será que essas mulheres não estão enganadas? Será que elas não tiveram uma impressão errada? Será que elas não viram um homem que dizia ser Jesus e que mentiu para elas e enganou elas? Eles estão cheios de dúvidas nas suas cabeças. E eles caminham conversando um com o outro e o assunto é justamente Jesus. Quando o crente passa pela dor, pela decepção, pela frustração, pela dúvida, ficar num canto amuado não resolve. Nós precisamos uns dos outros. Não era um apenas que estava ali, eram 2. Um conversando com o outro, um animando o outro. Um tentando dar explicação para o outro. E a matéria ali, o assunto ali daquela conversa era Jesus Cristo. Meus irmãos, nós não estamos sozinhos. Às vezes você passa, e eu também, por situações de frustrações, situações de tristeza, situações de ansiedade. E como eu disse, você ficar no seu canto, você ficar ali lambendo as feridas, não vai resolver nada. Nós temos uns aos outros, como nós cantamos agora há pouco. Nós temos uma família que foi colocada por Deus, ou melhor, nós colocados por Deus para fazer parte dessa família, para socorrermos uns aos outros. Se você olhar para 1 Tessalonicenses 5, versículo 11, diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente. 1 Tessalonicenses 5,14, exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos. Hebreus 3,13, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Agora perceba nesses 3 versículos o plural. Consolai-vos, edificai-vos, admoesteis, consoleis, ampareis, sejais longânimos, exortai-vos. Irmãos, aconselhamento, exortação, admoestação, não é tarefa só do pastor, dos presbíteros, dos diáconos. Você visitar um irmão que está sofrendo,
você conversar com ele, você orar com ele, você chorar junto. Não são somente os oficiais que são chamados a fazerem isso. Os textos bíblicos nos ensinam que são todos os crentes, toda a igreja. Nós nos alegramos com aqueles que se alegram. Nós nos alegramos quando uma criança nasce, mas também nós choramos juntos quando alguém parte. Nós nos alegramos quando existe a formatura de um de nós, mas nós choramos também quando alguém fica doente. Nós nos alegramos quando alguém consegue um novo emprego, quando alguém consegue passar na faculdade, quando alguém consegue comprar a sua casa, mas nós choramos e nos entristecemos também quando existe um divórcio, quando um filho não obedece seus pais, quando acontece algum tipo de problema, de frustração no nosso meio. Porque senão, meus irmãos, não seríamos uma família, seríamos um bando. E no bando é cada um por si. Família não. Um cuida do outro, um exorta o outro. E nós fazemos isso em Cristo. Eles conversavam e o assunto que eles falavam era Cristo. Esse texto eu gostaria que você abrisse, Colossenses 3,16, olha lá. Colossenses 3,16. Ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Presta atenção numa coisa. Olha para o versículo, não precisa olhar para mim não. Você tem que ter dentro de você, no seu coração, a palavra. E não é um pouquinho de palavra, é ricamente. É muita palavra. Você tem que ler a Bíblia todo dia, conhecer, estudar, buscar, orar, pedindo entendimento ao Espírito Santo para que você compreenda a palavra de Deus, frequentar os cultos, a escola dominical, os estudos bíblicos, para você ter a palavra ricamente em você. Para que isso? Porque, como eu sei Bíblia? Não. Para você, ponto e vírgula, instruir e aconselhar mutuamente uns aos outros. Nós só conseguimos ter bons conselhos de pessoas que têm muita palavra no coração. Várias pessoas vão querer te dar conselho. Existe até um certo ditado que diz que se conselho fosse bom, se vendia, não se comprava. Mas os únicos bons conselhos que existem são os conselhos que vêm da palavra. E quando um crente tem a palavra habitando ricamente em si mesmo, ele pode aconselhar outros crentes. E quando os outros crentes também têm, eles se aconselham. Então aqueles dois discípulos, eles estavam juntos, mas um segurava o outro, um cuidava do outro, um chorava com o outro, um conversava com o outro. Eles estavam juntos, voltando para casa, tristes, com o coração apertado, mas eles estavam juntos, conversando sobre Jesus. E o assunto a nós conversarmos nas nossas conversas, nos nossos aconselhamentos, não é assunto que diz assim, seja forte, você vai vencer. Isso o mundo vai falar para você quando você estiver sofrendo. Que você tem que ser forte, que você tem que engolir o choro, que você tem que vencer. Não! Você tem que olhar para Cristo. Diante do sofrimento não tem outra alternativa a não ser olhar Cristo, ouvir Cristo, chorar diante de Cristo. E conforme nós lemos no Salmo 22, Ele escuta, Ele atende, Ele não desampara quem clama. Mas o texto continua lá em Lucas 24, vamos voltar lá, versículo 15, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. 16, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então os dois caminhavam, Jesus foi chegando de mansinho e foi andando junto, quieto. Uma terceira pessoa ali, eles deveriam ter olhado para ele e deveriam ter reconhecido ele. Era Jesus.
Eles eram discípulos de Jesus. Esses dois aqui, meus irmãos, não faziam parte dos apóstolos, no caso aqui agora 11, né? Excetuando-se Judas Iscariotes. Não eram os 11, não eram apóstolos, mas eram discípulos que também andavam com Jesus, que também ouviam Jesus, que também estavam sempre junto com Jesus. Então, é claro, eles conheciam Jesus, mas eles não reconheceram a Jesus. É interessante que, naquele mesmo dia, Maria Madalena, a primeira pessoa a ver Jesus ressurreto, também não o reconheceu. Lá no Evangelho de João nos diz que ela o confundiu com um jardineiro. Neste mesmo dia, neste mesmo domingo, à noite, João também vai nos dizer no seu Evangelho que os discípulos, agora os 11, né, eles estavam numa casa com as portas e janelas trancadas e Jesus se colocou no meio deles. E mais tarde, eles estavam tentando pescar, porque eles não conseguiram pescar, e eles também não reconheceram Jesus. Agora, talvez você fique perguntando assim, com uma dúvida, por que pessoas tão próximas a Jesus, como os discípulos, os apóstolos, Maria Madalena, conheciam a Jesus, mas não o reconheceram depois de ressurreto? Bom, eu proponho aqui duas respostas, ou dois motivos. Em primeiro lugar, por causa da tristeza. Versículo 17 diz assim: Então lhes perguntou Jesus: Que é isto que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Eles estavam conversando ali e Jesus falou assim: Vocês estão preocupados com o quê? Parece até cômico, parece engraçado. Vocês estão preocupados com Jesus que morreu? Jesus estava ali e eles não reconheciam a Jesus, mas eles estavam tristes. Se você voltar um pouco na sua Bíblia, aqui em Lucas mesmo, no capítulo 22, versículo 45, olha lá para você ver uma coisa. Jesus ele estava no Getsemane orando, os seus 3 discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, estavam com ele. Jesus orou e quando Jesus voltou para ver os seus 3 discípulos, diz aqui Lucas 22, 45, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. Vamos lembrar de uma coisa aqui, Lucas era médico. Lucas sabia daquele diagnóstico. Quando uma pessoa está muito triste, em alguns quadros tanto leves como mais severos de depressão, por exemplo, é comum pessoas assim passarem muito tempo dormindo. Alguns médicos vão dizer que isso é uma fuga da realidade. A realidade está causando sofrimento na pessoa, então para ela fugir dessa realidade, o que ela faz? O próprio corpo prepara a pessoa para o sono. E aí você dorme. Não sei se você já passou por uma situação assim de muita tristeza. E quando a gente está muito triste, a gente sente sono. O nosso corpo dorme, a gente descansa. Aqueles 2 homens, eles estavam muito tristes e aquilo impedia eles de reconhecerem a Jesus. E a tristeza levava ao segundo motivo, a incredulidade. Eles não conseguiam crer na ressurreição. Olha lá o versículo 18. Um, porém, chamado Cleopas, um dos 2, respondeu dizendo: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências dos últimos dias? Onde é que você estava? Engraçado, né? Todo mundo em Jerusalém sabe o que aconteceu. Você não sabe? 19. Lhes perguntou Jesus: Quais? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Olha a expectativa aqui. Mas, depois de tudo isso, e já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Ou seja, porque eles estavam tristes, eles não criam, eles não acreditavam, eles não achavam ser possível, eles não achavam ser verdade que ele, Jesus, estava vivo.
E quando nós estamos tristes, meus irmãos, a nossa fé é abalada. Corações tristes são um terreno fértil para Satanás falar: cadê o teu Deus? Você não confiou tanto nesse Deus? Você não descansou tanto nesse Deus? Cadê o teu Deus? Cadê as promessas do teu Deus na palavra? E não somente Satanás, o nosso próprio eu. O nosso próprio eu vai começar a ter dúvidas no coração, a deixar de crer nas promessas de Deus, a deixar de crer na verdade que é a palavra de Deus. Por isso nós devemos tomar muito cuidado quando nós estivermos tristes. Você já deve ter ouvido falar que você não deve fazer compra com fome, porque senão você pega muita coisa. Você tem que tomar cuidado com a fome, mas tem que tomar cuidado também com a tristeza. Porque quando a gente está muito triste, às vezes a nossa mente não funciona direito e a nossa boca às vezes fala coisas que não deve. Aqueles homens, discípulos de Jesus, andavam com Jesus, eles não conseguiam crer que Jesus estava vivo. Mas vejam, meus irmãos, quando a gente está triste também, a gente não percebe que Deus está do nosso lado. Ele não se afasta de nós, Ele é o Deus conosco, Ele está conosco sempre. Ele não nos abandona, nós vimos isso lá no Salmo 22 que nós lemos. Jesus foi abandonado, desamparado na cruz, mas nós jamais seremos desamparados por Deus. Você pode estar triste, você pode estar decepcionado, você pode estar frustrado, você pode estar preocupado, como é o caso aqui também, ansioso, amargurado, deprimido. Mas Deus está do seu lado o tempo todo. E você não consegue ver. Não é assim? A gente não consegue perceber que Ele está ali do nosso lado. Existe um poema, que talvez alguns devam conhecer, chamado Pegadas na Areia. E nesse poema, uma pessoa, ela vê 2 pares de pegadas na areia. Um par de pegadas era da própria pessoa e o outro par de pegadas era de Cristo. E ela vê também um filme da sua vida, todos os acontecimentos da sua vida. E é interessante que nas horas mais difíceis, mais dolorosas da vida daquela pessoa, só havia um par de pegadas na areia. Então essa pessoa vira para Cristo e fala: Senhor, eu não entendo. Na hora que eu mais precisei do Senhor, na hora que eu mais tinha carência da sua presença, do seu cuidado, do seu amor, só havia um par de pegadas, eu estava sozinho. Onde o Senhor estava? Você sabe a história, o poema como é que termina, né? Jesus ele vira para a pessoa e fala o seguinte: mas aquelas pegadas não eram suas, eram minhas. Nas horas mais difíceis, mais dolorosas, mais duras da sua vida, eu carregava você no colo. A gente não percebe, às vezes, a presença do Senhor quando a gente está triste. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus, que é a segunda lição que esse texto nos ensina. Para curar a frustração, o Senhor expôs a sua palavra. O versículo 25 é forte, prepare-se. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Essas 2 palavras, nécios e tardos, no grego, elas são muito mais fortes do que a tradução aqui no português. Jesus está chamando eles de 2 coisas, de 2 adjetivos muito mais fortes. Nécios aqui no grego, a palavra mais literal seria ignorantes. E tardos seria lerdos. Vocês são ignorantes e lerdos. É claro que não há aqui nenhuma raiva, é claro que aqui não há nenhum rancor, mas de maneira amorosa. Jesus falou assim: vocês são ignorantes e lerdos. Para crer tudo o que os profetas disseram. Porque não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória?
e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. 11 quilômetros. Você já caminhou 11 quilômetros? Umas 2 horas. Quem tem o passo mais devagar, talvez um pouco mais, 2 horas e meia. 11 quilômetros de caminhada. E Jesus, então, de cabeça, porque ele não tinha uma Bíblia nas suas mãos, ele vai citando texto por texto, versículo por versículo, capítulo por capítulo, dos livros de Moisés, dos profetas, que falavam a respeito da morte e da ressurreição de Cristo. Com certeza ele falou do Salmo 22 que nós lemos agora há pouco. Certamente ele falou do Salmo 22. Ele falou assim, olha as profecias, olha aquilo que Moisés escreveu, olha aquilo que os profetas escreveram, olhe para o Antigo Testamento, olhe para a Bíblia. A Bíblia toda fala que deveria acontecer o que aconteceu. Por que vocês estão frustrados? Por que vocês estão preocupados? Por que vocês não conseguem crer? Tudo que está aqui se cumpriu. Deus reina, Deus governa. Então, o filho dele não morreu à toa, não morreu porque mataram ele, mas ele se entregou e ele vive. Era isso que Jesus estava falando para eles. E presta atenção, eles não sabiam que era Jesus. Eles não haviam reconhecido Jesus. Era um companheiro de viagem incógnito, desconhecido. E de cabeça ele vai dando uma aula de cristologia. Ele vai expondo, ele vai pegando texto por texto do Antigo Testamento e vai falando o que esses textos discorriam a respeito de Jesus Cristo. Isso nos mostra mais uma coisa, irmãos. Toda a Bíblia fala de Jesus Cristo. Não é só o Novo Testamento, mas o Antigo também. Toda a história da redenção, ela desemboca, ela afunila, ela aponta para Jesus. E aí eu faço uma chamada, um alerta ou um conselho a você que é professor de escola dominical de criança. Porque às vezes, meus irmãos, a gente ensina as crianças histórias da Bíblia como se fossem lições de moral. Olha, Davi matou o gigante, então você vai ter gigantes na sua vida que você vai ter que enfrentar. Faça como Davi. Não! Davi o tempo todo ele vai falando que ele vai em nome do Senhor dos Exércitos. Davi ali, ele aponta para Cristo que derrotou Satanás, derrotou a morte, derrotou os nossos pecados. Cada história bíblica que você conta para uma criança aponta para Cristo. Seja Moisés, seja Noé, seja Davi, seja Ruth, seja Raabe, seja qualquer outra história que você vá contar para uma criança ou para qualquer outra pessoa, vai apontar para Jesus. Então Jesus está pegando o Antigo Testamento aqui de cabeça e vai falando, olha, isso fala de mim, isso, no caso, do Messias, né, do Cristo que ele está falando aqui. Ele não se identificou ainda. Isso fala de Cristo, isso fala de Cristo, isso fala de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. Em toda a Bíblia fala de Cristo. A Bíblia não é um livro para nos dar coisas que massageiam o nosso ego, mas fala da pessoa de Jesus Cristo. E eu falei para os professores, e quando nós temos bons professores, o tempo passa que a gente nem percebe, né? Quando você tem uma boa aula, você fala assim, moxa, já está na hora de terminar. É o que acontece aqui, versículo 28. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas o constrangeram dizendo, fica conosco, porque é tarde, o dia já declina, e entrou para ficar com eles. Ou entra, como bons hospitaleiros, como bons hospedeiros. Jesus então falou assim, olha, eu vou seguir viagem. Não, fica com a gente, já é tarde, entra. A gente quer ouvir mais. E ele entra. Versículo 30. Aconteceu quando estavam à mesa, tomando ele, olha, presta atenção, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles.
Irmãos, o corpo ressurreto de Jesus é capaz de fazer coisas que a gente não entende, que a Bíblia não dá explicações. Aqui ele desapareceu. Corpo, tá? Não era um fantasma. Não era o Gasparzinho. Era um corpo ressurreto, de carne e osso. Se você olhar aqui no versículo 39, ele vai dizer assim, né, mais tarde: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai que um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Era um corpo, é um corpo de carne e osso. Mas esse corpo consegue desaparecer. Lá em João, esse corpo é capaz de aparecer numa casa trancada 2 vezes. Será que os nossos corpos vão ser assim? Não sei. O de Jesus é. Os nossos eu não sei. Mas o fato, meus irmãos, mais impressionante não é esse, de Jesus conseguir desaparecer e aparecer. O mais impressionante está embaixo aqui, no versículo 32. Disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Literalmente aqui no grego a palavra queimava. Ardia, queimava, pegava fogo. Pelo fato, eles estavam tristes, eles estavam preocupados, deprimidos. E aquele viajante solitário, desconhecido, começa a falar da Bíblia, começa a expor a Bíblia, e aqueles corações tristes, murchos, começam a ferver, começam a queimar, começam a arder. E aí eles reconhecem, era ele. Uma pessoa que morou nos Estados Unidos, ela disse que ela não entendia por que quando terminava o inverno, os americanos, logo no final do inverno, início da primavera, quer dizer, ainda tem neve. Em alguns lugares, né, Estados Unidos, Canadá, ainda tem neve ali, um pouco de neve. Mas as temperaturas agora estão um pouquinho acima de zero. E os americanos, nesse período, eles saem de casa de bermuda e chinelo havaiana. E a pessoa não entendia, peraí, mas está 2 graus lá fora. E aí essa pessoa entendeu, né, conversando lá com os americanos, que quando terminava o inverno, eles queriam aproveitar ao máximo o sol. Então eles iam para o sol, eles iam tomar vitamina D. E quando chega no verão, eles aproveitam ao máximo o verão. As crianças de férias, agora semana passada começou o inverno aqui no hemisfério sul. Lá começou o verão. Entre as férias escolares de verão no hemisfério norte, Estados Unidos, por exemplo, eles aproveitam ao máximo. Eles brincam na rua, eles fazem tudo. Por quê? Porque os invernos nesses lugares o inverno nesses lugares é um inverno muito rigoroso. Você vê em filmes a neve, você fala, é bonito neve, né? É bonito, mas é trabalhoso. Para quem mora nesses lugares, diz que a neve ela pode até ser bonita, mas dá um trabalho. Trânsito, escolas fecham, as pessoas ficam dentro de casa. Eu morei em Campos do Jordão, que nem é tão frio assim comparado com os Estados Unidos. Você precisa ver a quantidade de gente deprimida no inverno. Os turistas estão lá passeando, mas muitos moradores estão fechados dentro de casa, tristes, porque o frio traz essa tristeza. Aqueles 2 corações, eles estavam no inverno espiritual, frios. A palavra de Deus, proferida pelo próprio Deus Filho, traz o verão de volta. Arde aquele coração. Por isso, aqueles corações. Por isso, meus irmãos, não existe nada que possa aquecer um coração frio que não seja a palavra de Deus. Tantos de nós já passamos por momentos difíceis na vida da gente. Alguns talvez até estejam passando ainda. Trazendo desânimo, trazendo tristeza, trazendo frustração, trazendo tantos sentimentos ruins. E como eu disse, quando nós estamos tristes, a nossa fé ela se abala.
nós somos tentados a negar a nossa fé. Nós somos tentados a deixar de acreditar nas promessas de Deus. Mas quando você ouve a palavra arde no seu coração. Por isso, eu encerro essa primeira parte dizendo o seguinte: se você ouve a palavra de Deus, o seu coração precisa arder. O seu coração precisa pegar fogo. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, é ela que transforma. Não é o pregador, não é a igreja, mas é Deus e a sua palavra. E eu encerro aqui, finalmente, com a terceira lição, que depois que passa a frustração, vem o testemunho. Olha o versículo 33 e 34. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. 35. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, como fora por eles reconhecido no partir do pão. Aqueles dois que estavam tristes, que estavam preocupados, que estavam com corações gelados, frios, frustrados. Agora os corações deles ardiam porque eles haviam ouvido a palavra e haviam visto Jesus. E o que eles fizeram? Bom, gente, vamos dormir, 11 quilômetros de caminhada, amanhã a gente volta para Jerusalém. A gente manda um WhatsApp para eles. Não teve empecilho. Era noite já, lembra? Era tarde, então aqui já era noite. 2 horas de caminhada ou mais. Eles não tinham nenhum veículo, nenhum animal, nenhuma lanterna. Mas porque os corações deles arderam, eles fizeram questão de voltar para Jerusalém, 11 quilômetros, para poderem falar para os seus amigos, para os seus irmãos, para os outros discípulos, que Jesus estava vivo. Agora sim, eu encerro fazendo uma pergunta para você, que é a seguinte: você já viu Jesus? Você já desfrutou da sua presença? Você já ouviu a sua voz? É claro, fisicamente nenhum de nós vimos a Jesus. Ainda não. Mas quando você lê a sua palavra, quando você escuta a sua palavra, você consegue enxergar Jesus falando com você? Você consegue ouvir Ele falando com você? Você consegue sentir a sua presença ao seu lado com você? A minha oração, meus irmãos, é que eu seja um instrumento nessa igreja, nesse púlpito, exatamente para isso. Para que vocês consigam ver, ouvir e sentir a presença dele. É esse o ponto. Quando você abre a sua Bíblia, você tem que ver Jesus aqui, em cada página. Você deve ouvir Ele falando com você, cada palavra. Você deve sentir Ele ao seu lado, dando cada conselho. Pela instrumentalidade de outros irmãos, é verdade. E você também sendo um instrumento dele para fazer isso, é verdade. Porque quando nós exortamos uns aos outros, aconselhamos uns aos outros, falamos uns com os outros, é Jesus por nosso intermédio que faz isso. Então, se você tem o seu coração ardendo por causa do evangelho que você ouve domingo após domingo, não encontra empecilhos. Aqueles dois não encontraram, não disseram: olha, vamos deixar para amanhã, estamos cansados, 11 quilômetros. Tem pessoas que você conhece que estão com corações gelados, preocupadas, tristes. Tem pessoas que você e eu conhecemos que pensam em suicídio, que pensam em dar cabo das suas vidas porque elas não têm esperanças, elas estão frustradas com um casamento ruim, frustradas por problemas financeiros, frustradas com questões familiares, profissionais. Elas fazem terapia, elas passam em psicólogos, em psiquiatras, elas tomam remédio e nada resolve. Agora você sabe o que resolve. Você sabe aquilo que traz luz, calor para um coração gelado. É a palavra. E você tem a palavra. E você ouve a palavra. E você entende a palavra. E você vive a palavra. Então, saia de Emaús e volte para Jerusalém. Você vai sair daqui a pouquinho. E você conhece pessoas. Durante a semana,
partir de amanhã, trabalho, escola, faculdade, família, vizinhança, onde você estiver, as pessoas que você convive. Olhe para essas pessoas e dê uma palavra de consolo, de conforto, verdadeira. Fale que Jesus é o único que pode socorrê-las, é o único que está vivo, é o único que nos dá vida, é o único que nós temos esperança, é o único que ouve as nossas orações, como nós vimos lá no Salmo 22. E, igreja, por fim, eu digo o seguinte: sejamos uma família de verdade. Quando você souber que algum irmão seu está sofrendo, socorra esse irmão. Visite, ore, converse, aconselhe. O pastor faz isso, os presbíteros fazem isso, os diáconos fazem isso, mas é para toda igreja fazer também. Tá? Para todo mundo, um com o outro, uns com os outros, mutuamente. Porque aí, meus irmãos, nós vamos ter uma igreja melhor. Nós vamos ter corações ardendo pelo Evangelho. Nós vamos ver pessoas transformadas aqui nesse lugar para a glória dele. Que ele nos abençoe. Amém.